Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta para reiniciar nossos estudos. Meu nome é Sônia Cotrim, sou professora de língua portuguesa, gramática e redação. E o foco da nossa aula de hoje é o pré-modernismo brasileiro, esse momento tão significativo da história literária, do contexto literário brasileiro. Então, nós vamos trabalhar o contexto, as características, os principais representantes, dar uma olhada na obra de cada um deles, né? O que estava sendo produzido, ok? Então, esse é o nosso foco hoje. Espero que, né, seja bem produtivo, que você consiga realmente perceber o que é pré-modernismo e usar esses conhecimentos depois aí, nos momentos em que você precisar. Sejam bem-vindos e boa aula, tá? Então, hoje eu vou fazer uma aula um pouquinho diferente, eu já vou começar aqui, agora eu vou compartilhar a tela com vocês, a tela do meu computador, né, para que vocês acompanhem aí o slide que eu estou apresentando, ok? Então, compartilhando, né, nesse momento, os meus slides com vocês. E aí, eu preparei aqui um material, né? E a gente vai dando uma olhadinha item a item. Bem, então a gente vai falar sobre o pré-modernismo, né? Quando é que começa o pré-modernismo no Brasil? Em 1902 e vai até 1922. Bem, o que é o pré-modernismo? É uma escola literária? Não, não é uma escola literária, não constitui uma escola literária. O que é, então? É um período de transição. Transição entre o que estava acontecendo e o novo que vai se instalar. Então, o que estava acontecendo? Nós temos realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, aquilo que, né, é estudado normalmente lá no segundo ano. Então, são os movimentos lá do século XIX. Né? Então, na sequência, o que nós, né, temos? Nós vamos ter o pré-modernismo. Então, o pré-modernismo é esse momento de transição entre o que estava acontecendo e o novo, que vai se instalar com o quê? Com a Semana de Arte Moderna, né, que aconteceu em 1922. Então, pré-modernismo começa quando? Em 1902. O que é isso aqui? São as obras que foram publicadas, duas importantes obras, Os Sertões, do Euclides da Cunha, e Canaã, de Graça Aranha. São dois livros publicados em 1902 e são considerados aí o marco inicial do pré-modernismo no Brasil. E esse período de transição vai até 1922, quando acontece o quê? A Semana de Arte Moderna. Com a realização da Semana de Arte Moderna, nós deixamos esse momento, né, e nós vamos passar a ter o modernismo propriamente, tá? Então, é um período de transição. Bem, e o que, paralelo a tudo isso, gente, que está acontecendo no Brasil, lá na Europa, nós temos as vanguardas europeias. Então, as vanguardas são movimentos inovadores, né, que estavam acontecendo na Europa. Depois nós vamos fazer uma aula específica sobre isso, mas vocês, né, talvez se lembrem ou já tenham ouvido falar sobre futurismo, dadaísmo, expressionismo, surrealismo, né? Então são movimentos da vanguarda europeia, né? Movimentos inovadores da arte, não estou falando só de literatura, né? Da arte como um todo, envolvendo vários aspectos, tá? Mas a gente vai fazer uma aula mais detalhada sobre isso. Nosso foco hoje é o pré-modernismo aqui no Brasil. Bem, de cara, a gente vai dizer que é um período sincrético, né? Por que é um período sincrético? Porque nós vamos ter várias situações acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente tem os aspectos mais tradicionais, que marcaram o final do século XIX, né? Mas ainda estavam no gosto do público, né? Tanto o realismo, o naturalismo, o parnasianismo e principalmente o simbolismo, que é de 1893. Então, assim, as pessoas gostavam
mudam muito do estilo, né, do jeito da produção. E, paralelo a isso, surgem centelhas de renovação artística, né, que vão incendiar o ambiente, que vai se preparar para a grande renovação das artes, né, que chega a ser, por alguns, considerada até uma revolução do ponto de vista artístico, que é a Semana de Arte Moderna. Então, é um período sincrético, por quê? Porque nós temos várias tendências acontecendo ao mesmo tempo. Bem, vamos falar um pouquinho sobre as características. O que esse pré-modernismo, esse momento de transição, o que ele tem de inovador? A gente tem ali, olha, ruptura com o passado. Então, é um primeiro aspecto. Então, qual é a temática, né? Qual é a realidade que vai ser tratada? Vai ser o momento contemporâneo. Então, eles, como o romantismo, por exemplo, que tinha muito a volta ao passado, as fontes quentistas, o pré-modernismo não vai ter isso. Ele vai tentar retratar a realidade brasileira. Que realidade brasileira? Daquele momento. Nós vamos encontrar regionalismos, é outro aspecto. Regionalismo em que sentido? Porque eles tentam abordar as várias regiões do nosso país. Então, nós vamos ter o Nordeste, o interior de São Paulo, o subúrbio carioca, né? Então, são aspectos recorrentes desse período. E outro detalhe importante, os tipos humanos marginalizados. Como assim? Gente, eles não vão ficar utilizando apenas o nobre, o senhor, a senhora. Então, vai aparecer aqui os tipos humanos marginalizados. E quais são esses tipos humanos marginalizados? O sertanejo, né? O caipira, o mulato, o negro, né? Então, esses tipos humanos que normalmente estavam à margem da sociedade, ou seja, não tinham todos os direitos, todas as garantias que os cidadãos deveriam ter. Então, tipos humanos marginalizados e a ligação com fatos políticos, econômicos e sociais contemporâneos. Como assim? O que eles vão retratar são situações do cotidiano, do dia a dia. Por exemplo, Euclides da Cunha, ele vai até Canudos, presencia a guerra, e aí depois publica o livro Os Sertões, que é o quê? Um retrato, né, da realidade, então, do que estava acontecendo naquele momento. Então, os fatos políticos, econômicos e sociais são contemporâneos, já que há esse rompimento com as estruturas, né, com a história, né, não há uma preocupação em retratar o passado, e sim o momento contemporâneo, bom? Bem, agora vocês devem se lembrar que lá em história, né, vocês estudaram um pouco a respeito disso, mas o que dominava o nosso país nesse período? Nós tivemos a libertação dos escravos, né? 13 de maio de 1888. Depois nós temos a proclamação da República, né? Aí 15 de novembro de 1889. Então o Brasil deixou de ser governado, né, por um rei e passou a ser uma república, né? Então nós vamos ter no primeiro momento uma república da espada com os militares e depois uma república mais com civis, mas ainda assim era um país oligárquico. O que é a oligarquia? O poder exercido por um grupo restrito de pessoas. E esse grupo restrito de pessoas ainda tinha mais um detalhe, o poder estava centrado em São Paulo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a capital na época. E os governantes, um era de São Paulo e o outro era do Rio de Janeiro. Desculpa. E os governantes, né? O que nós tínhamos? Um era de São Paulo, outro era de Minas Gerais, aquele período da chamada política do café com leite, tá? Gente, então, a aristocracia rural, formada por São Paulo, o interior de São Paulo e Minas Gerais, né? Então, a produção. A aristocracia urbana, São Paulo, capital,
e o Rio de Janeiro, né? Por quê? Porque era a capital do nosso país. Mas aqui tem uma palavrinha importante que é aristocracia. Então, olha só, aristocracia é uma organização sociopolítica que, baseando-se nos privilégios de uma classe social, é composta por pessoas nobres, que monopolizam o poder, normalmente garantido por herança. Então, é um conceito do que é aristocracia. E o nosso país estava assim, né? O nosso país era um país oligárquico, né? Era uma aristocracia em que poucas pessoas governavam o nosso país, né? E nesse contexto é que nós vamos encontrar esse primeiro momento, né? Esse pré-modernismo aí na literatura brasileira. Bem, e do outro lado, o que estava acontecendo? Vocês acham que as pessoas estavam satisfeitas com essa realidade? Claro que não. Então, o Brasil republicano, né, o Brasil república, nós vamos encontrar vários movimentos sociais nessa república oligárquica. Por quê? Porque tem muitos conflitos, muitos contrastes, né? Então, diversos lugares no nosso país, as pessoas começam a protestar de alguma forma, e aqui vocês vão encontrar situações a respeito das quais vocês têm conhecimento, né? Então, os cangaceiros, a revolta da vacina, a revolta da chibata. Então, assim, vamos pensar aqui, olha, o Brasil era um verdadeiro caldeirão, né? Por quê? Porque enquanto essas pessoas governavam o nosso país, tinha aí muitas pessoas insatisfeitas. Imagine um país como o nosso, e aí quem tem poder? Rio de Janeiro, por ser a capital do país, São Paulo e Minas. Então, era só na região sudeste. E o resto do país, o que estava acontecendo? Muitos conflitos, muitos problemas, né? Vários contrastes. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O que estava acontecendo? Então, olha só, nós temos a Revolução de Canudos, ou Revolta de Canudos, ou Guerra de Canudos. 1896, 1897, lá na Bahia. Nós temos o ciclo do cangaço, e aí Lampião, Maria Bonita, né, no Nordeste, lá 1900. O misticismo do Padre Cícero, né, as pessoas não tinham, então seguiam o Padre Cícero, tá? Não vou entrar no mérito, mas é uma situação, né, que estava acontecendo naquele momento. A Revolução do Contestado, que já é Santa Catarina. O ciclo da borracha na Amazônia não é em relação à pobreza, pelo contrário, é um período de enriquecimento pela exploração, né, das seringueiras e tá, e aí depois vem a decadência, porque exploraram, né, chegou uma hora que parou de produzir. Então, o ciclo da borracha, a revolta da vacina. E aí a professora de história vai detalhar todos esses itens, né, com vocês. O meu foco aqui é a literatura, mas quando a gente estuda literatura, a gente tem que entender contexto histórico. A revolta da chibata, né, no Rio, há várias greves de operários em São Paulo, né, já que era o polo, e né, até hoje, polo industrial, então várias greves dos operários aí nesse período. República da Espada, e aí falando do contexto como um todo, como eu já tinha dito para vocês, 1889, a partir da proclamação da República, até 1894, nós temos a República da Espada. E depois, nós temos a República do Café com Leite, de 1894 até 1930, que é quando Getúlio Vargas chega ao poder, né, que deveria ser um governo provisório, só que, né, justamente para romper esse ciclo de São Paulo ou Minas Gerais, então aí vem um gaúcho, né, para assumir esse poder provisoriamente até que houvesse eleições. Só que Getúlio foi gostando tanto, né, de permanecer, que aí ele ficou por 15 anos no poder. Ele era considerado o pai dos pobres, né, mas isso aqui é uma outra história, é outro contexto,
vou ficar aqui no nosso contexto até, né, esse período. Então, nós temos essa realidade de vários conflitos e vários contrastes. Então, o que nós estamos fazendo? É uma radiografia, né? O pré-modernismo, ele faz uma radiografia crítica do Brasil. Então, o pré-modernismo é uma literatura de crítica social, primeiro aspecto. Segundo aspecto, desmistifica o romantismo e seu nacionalismo ufanista. O que é o nacionalismo ufanista? Aquele nacionalismo exagerado, de achar que tudo, né, que faz aqui é o melhor, é o mais adequado. Chega a uma espécie de xenofobia. O que se produz fora não é legal. O que é bom? O bom é o nosso, tá? Então, o nacionalismo ufanista, que era do romantismo, e aí o pré-modernismo vai trazer o nacionalismo mais crítico. Mostra o Brasil real, com seus conflitos políticos sociais. Então, o objetivo é retratar a realidade. Então, apresenta um nacionalismo crítico e, às vezes, até mesmo amargo, como nós vamos ver em alguns livros, em alguns autores, né, a respeito dos quais nós vamos falar. Fixa diversas facetas da realidade brasileira. Então, vai fazer essa, né, essa radiografia crítica do nosso país. Bem, então, meninos, eu costumo falar desse período como se fosse uma colcha de retalhos. Vocês já viram uma colcha de retalho? Você pega um retalhinho, outro pedaço de tecido, outro pedaço, e vai juntando tudo isso e vai formando uma coxa, né? As pessoas mais velhas, as avós e tal, um tempo elas faziam isso. Então, sobrou um tecido aqui, um tecido ali, ia fazendo esse ajuntamento. Então, eu considero esse período da literatura brasileira como se fosse uma colcha de retalhos. É um pedacinho de cada coisa. Nós vamos ter romantismo, opa, nós temos um retalhinho aqui. Naturalismo, mais um retalhinho. Realismo, outro retalho, né? Parnasianismo também é um retalho. Simbolismo é outro retalho. E para compor essa colcha, nós vamos ter mais um retalho um pouco diferente, né? Mas é um retalho também. E que retalho é esse? É o pré-modernismo. Então, o pré-modernismo é apenas mais um retalho nesse contexto em que várias tendências, né, coexistem. Não acabou o romantismo, parou, naturalismo, ninguém está produzindo. Não, tinha gente produzindo, tinha autor produzindo na linha do romantismo, do naturalismo, do realismo, do simbolismo, do parnasianismo e do pré-modernismo. Então, tem esses autores. E quem são esses autores? Gente, como eu já disse para vocês, é um período sincrético. Então, cada um desses autores está abordando um detalhe. Nós vamos ter Lima Barreto, né, com uma literatura popular suburbana. Nós vamos ter Graça Aranha, né, com uma proposta modernizadora para esse contexto. Nós vamos ter Monteiro Lobato, né, e as suas manifestações polêmicas. Nós temos também Euclides da Cunha e a sua erudição assombrosa, porque a linguagem ela é muito, né, densa, muito culta, muito formal, científica até. E aí a gente vai ver. E nós vamos ter também Augusto dos Anjos. Ele é o único poeta aqui desse contexto. Meninos, eu vou parar agora, tá? O compartilhamento de tela para que a gente possa retornar, né, ao nosso conteúdo. Então, vou, né, interromper o compartilhamento de tela agora e nós vamos voltar, né, para aqui, para a nossa conversa, e para dizer para vocês que o contexto literário, as características do pré-modernismo foram listadas aí. Nas outras aulas agora, eu vou falar sobre cada um desses autores. Falamos de 5 autores, né? E aí nós vamos falar sobre cada um desses autores e nós vamos também falar um pouquinho sobre as obras, analisar alguns trechos para que a gente possa fechar esse conteúdo do pré-modernismo. Muito obrigada e até a próxima.